Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Bom gosto, modernidade e praticidade. Tudo num só lugar. Apaixone-se pelo design e elegância dos produtos Eurocutina. E acredite, nossos diferenciais são um show à parte. Em Santos, Riviera de São Lourenço. Prepare-se para transformar momentos em experiências únicas com a Eurocutina. Olá, Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Art Décor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, com reprises às 7 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. E hoje é quarta-feira, tem resenha Eurocutina. Imperdível. Em 2014, através da sociedade criada por Roberto Santana e José Carlos, nasceu a Eurocutina, com sua primeira loja na cidade de Santos, na rua Guaiaó. No início, era apenas 3 marcas. Em 2017, a Eurocutina mudou para a rua Azevedo Sodré. E desde então, a Eurocutina Eletrodomésticos vem expandindo seus negócios e hoje é reconhecida inclusive fora do município de Santos, em nível nacional. Em 2022, a Eurocutina inaugurou sua segunda loja, agora na cidade de Praia Grande, com o principal objetivo de trazer para a região um atendimento personalizado em eletrodomésticos premium. Em 2024, como parte das comemorações dos seus 10 anos, inaugura sua terceira loja, desta vez em Riviera de São Lourenço, com atendimento personalizado e equipe altamente capacitada. A Eurocutina está pronta para um atendimento de excelência. Com uma equipe própria de agendamento e entrega, a integridade dos seus produtos é garantida, trazendo a tranquilidade que você precisa. Na Eurocutina, você encontra as marcas de eletrodomésticos mais conceituadas no mercado nacional e internacional, com assistência técnica permanente e o cuidado que você merece. Eurocutina, nossa história, nosso orgulho. A Via Mar Móveis completa 20 anos e é gratificante perceber em quantas casas estamos presentes. Porque nunca vendemos só móveis, concretizamos sonhos. Mas acreditamos que você merece muito mais. A Via Mar Móveis agora tem 2 endereços para atendê-lo com a expertise desses 20 anos e o entusiasmo desses novos tempos. Definitivamente você merece muito mais. Via Mar Móveis. Casa de Trabalho Helenice Cardoso Interiores, porque cada espaço conta uma história. Resenha Eurocutina. Nesta edição, um projeto super especial da nossa querida Roseli Feijó. A casa do Dois Pais, Dois Bs. Hoje com a presença da Gigi Matos. Eles são super conhecidos na internet, né? O pessoal acompanha bastante o Instagram. A gente já deixa recomendado aqui, porque a gente está falando hoje da casa deles, né? Sim, com certeza. Olha, um projeto bacana demais, né? Para conciliar 2 rapazes com 2 crianças. Positivo. 2 bebês. Uma família super ativa. E aí, quem quiser saber um pouquinho mais dessa história, que vale muito a pena, que é fantástica, né?
No Instagram dele conta, tem toda a trajetória aí do casal, das crianças, que é uma história familiar que vale muito a pena. Uma história muito bonita, né? Muito bonita, muito Eu emocionante. costumo dizer que a nossa história ela se resume em amor. Se você tá naquele dia um pouquinho triste, cabisbaixo, vai lá no Instagram que você vai ficar um pouquinho mais alegre, seu coração vai encher de alegria. Afinal, as crianças, né, gente? Criança é tudo. E particularmente meus filhos, eles são maravilhosos. E aí, Gael... Não, a criança faz um bem danado, né? Você... Eles crescem. Então a gente tem que aproveitar e curtir muito, né? Esse momento em que eles estão pequenininhos. tentar acompanhar, E quando a gente vê, Carlos, você vira as costas assim. Já foi. Já foi, Já né? foi. Já estão Já grandes, tá estão na morando fora, faculdade. estudando fora, Então a faculdade. gente tem que curtir muito, aproveitar muito, né? Isso. Roseli, eu imagino que o partido do projeto nasce exatamente daí, não é? Sim, é todo esse conceito, né? Quando eu conheci os meninos, eles na verdade ainda estavam nesse processo, né? Estava no processo de gestação ainda, né? Eles não tinham nascido ainda, e eles quando foram no meu escritório contaram toda a história, né? Que eu achei é muito comovente mesmo, e acho que é uma coisa que ele resume bem, é um modelo de família de amor, então eu acho que vale muito a pena a gente refletir sobre isso. E aí, quando vieram os projetos, né, quando a gente começou realmente a discutir os projetos, então a gente tinha a coisa do dia a dia, pesado, eram 2 meninos, o menino é mais imperativo, né? E, então, Muito pequenos, muito né? pequenos. Isso faz né? toda a diferença na rotina da casa. Da rotina da casa, tal. E eles são muito detalhistas, tanto ele quanto tanto o Carlos quanto o Wilson, então todos os detalhes foi discutido, né? E aqui a gente está para falar também um pouco, né, desses eletros da Euro, que a gente foi tudo minuciosamente discutido, pensado. Temos criança, então quais são os botões de segurança? O Carlos principalmente adora cozinhar, então a cozinha é uma cozinha funcional, uma cozinha que realmente é isso que eu falo. Funciona todo dia, Funciona todo dia, tem todas aquelas refeições, café, almoço, janta, mas, né, ele falava minha louça, eu tenho umas louças que eu adoro, um jantar, então a gente foi criando, a gente integrou cozinha. Na verdade, o projeto original não era integrado, quando a construtora entregou, a gente integrou cozinha e a gente fez questão de criar esses ambientes aqui, que seriam os ambientes que poderiam degustar, fazer degustação, vinho. E aí, quando a gente chegou na Euro, né? A Euro abraça, né? A Gigi abraça. Foi muito engraçado quando a Roseli apresentou a Euro para nossa família, porque no primeiro momento a gente chegou lá, a gente não imaginava que ia ter todo esse acolhimento, não imaginava que ia ter toda essa estrutura, tanto na parte de segurança, como na parte de entrega, porque imagine assim, eu ter uma integração da sala com a cozinha, eu ter 2 crianças, um fogão, a primeira coisa que eu perguntei pro Gigi, não vai queimar a mão do menino? E quem chega aqui em casa, a gente olha assim e fala assim, nossa, que fogão lindo, mas deve ser perigoso. Aí eu cozinho, geralmente a gente toma o vinho ali, tá? Bota aí o dedo, falou, não vai queimar, e costa e não queima, e assim não... Esfria super rápido. Assim, é muito engraçado, então isso é muito importante dizer, a questão da segurança, a questão de não é só a beleza, né? Não é só estética. Isso eu acho que cada vez mais a gente tem que entender isso. Sim. Um projeto de interior, um projeto arquitetônico, porque tudo começa com um projeto arquitetônico, depois a gente vem para a arquitetura de interior. Na hora que a gente começa a quebrar tudo, e cada vez mais a gente tem que entender que não é só estética. A estética é funcionalidade, é otimizar cada espaço. Então, isso é algo que a Euro tem, que eu falo que não tem, são técnicos, assim, toda vez que eu vou na Euro eu tenho uma aula, alguma coisa nova que chegou, que aprendeu, eu sempre tenho uma aula, né? Mudamos a maneira de entender a cozinha, não? Exatamente, Roseli? mudamos. Eu sei que todos os profissionais, né, conhecem bastante, né? Mas quando a gente vai nessa especificação minuciosa, esse cuidado que você agora citou. Eu tenho 2 crianças pequenas, eu vou ter um fogão visível, né? Numa ilha, integrado. Aí entra a parte técnica, né? Que é onde entra o conhecimento de nós consultores da Eurocutina, né? Nós estudamos muito os produtos, as linhas, né? E até falando numa questão de segurança aqui, nós temos um cooktop por indução, que é mais seguro, né? Porque ele só esquenta com a panela, ele esfria mais rápido. Nós temos um triturador de resíduos, que às vezes as pessoas têm esse receio.
mas o botão de acionamento ele está numa parte mais alta, então as crianças não têm acesso. A gente tem uma lava-louças, né? Que aí optamos justamente pela funcionalidade e a estética de revestir com a porta da marcenaria, que aí ela fica mais uniforme, né? Nos armários. Que esse painel é integrado, então para a criança abrir essa porta, ela é um pouco mais pesada, é mais difícil. E olha que legal essa questão da lava-louça, gente. Eu não tinha esse conhecimento antes de ir na Eurocutina e toda a informação, tanto da Roseli quanto da Gigi. É tão funcional usar uma lava-louça que hoje eu não fico sem minha máquina de lavar e sem minha lava-louça. São duas coisas muito funcionais que eu acho que a partir de agora tem que fazer muito parte do nosso projeto, que é realmente a lava-louça, principalmente para cozinhas integradas, pelo seguinte: ela organiza. Isso. O dia a dia, sei lá, né? Você é prato, tudo. Então, como você tá na cozinha integrada, você não vai deixar aqui da sala aquele visual com aquela louça enorme. Então, a lava-louça, além de ser prática, tudo ela organiza. Ela organiza. A bagunça. E o triturador, gente. O triturador também é algo. É muito engraçado. Muito vida, né? Ficou linda a porque cozinha. todo lixo orgânico que é mais complicado, que não é reciclado, que você tem todo, né, odor, tem que ficar tirando todos os dias. Muitas vezes você não tem nem lugar para colocar. O triturador hoje são trituradores seguros, são trituradores protegidos, tanto o comando quanto ele. Outra coisa também, gente, que eu fiquei apaixonado foi a coifa. Porque a primeira preocupação não foi a Roseli que eu tive, eu falei assim, eu gosto de cozinhar, eu faço comida, a minha casa é uma casa viva, então nós temos 6 refeições por dia. Café da manhã. Funciona. Juro pra você, assim. Porque assim, por causa de dieta. Não, é que não só sou eu, gente. É as crianças, é o café da manhã, é a ceia da manhã, é o almoço, café Ele da não come, tarde. só as crianças. Entendeu? Deixa ele só E cozinha. a minha preocupação era assim, vai integrar a sala, vai integrar a cozinha, e essa gordura? E essa fumaça? Isso é uma Porque grande tem que preocupação que fazer, tem nas cozinhas tem integradas. que fazer o vapor, e É. assim, vocês estão aqui hoje no apartamento, a gente mudou já tem um tempo, você não vê gordura. Não, e você vê, isso. isso é tudo tecnologia. Quando eu digo que você precisa agregar essa tecnologia, né, a funcionalidade, tudo, e até a necessidade. Uma das coisas que eu gosto muito da Euro é justamente isso. Ela primeiro tenta entender a necessidade do cliente, porque às vezes você tem produtos até mais sofisticados que não vai ter a menor finalidade para aquele cliente, porque não é uma pessoa, já aconteceu isso com a gente, é vegana. Então, por que eu quero um forno que vai assar carne? Ele não come carne, o cliente não come. Aconteceu isso com a gente. Então ela mesma falou, não, esquece, esse forno não é para você. Vamos para um forno de bolo. Eu gosto de fazer bolo, não lembra disso? Enfim. Então, isso é um dos problemas que a gente tem com a integração, que é justamente a coifa. Primeiro porque elas além de não ter essa sucção, você tem que ter a saída dela, você tem muita norma para tirar toda essa tubulação, que é uma tubulação que fica embutida, e elas eram muito barulhentas. Então, quando ela tinha uma potência maior, era uma turbina dentro. Você viu aquele barulho? Então, isso é algo também que além da estética, né? Porque ela vira um objeto de arte, ela vira um designer, ela é um E a designer. nossa aqui está trabalhando como depurador, né, Rô? Na verdade, aqui o prédio não tinha, Não um tem prédio novo, ele não duto, fez, ele não deixou a saída, né? E a Isso. gente não pôde furar viga, era uma determinação, porque para isso a gente tem todo um sistema que você tem que levar isso para a área externa, né? Para as janelas, né? E aí você passa por vigas e o prédio não permitiu. Então a gente realmente teve que trabalhar com ela como Então, para depurador. quem tem a dúvida aí, se o depurador funciona, nós temos Temos aqui Tá aqui, ó. o depoimento dele. relatos, Né? relatos de quem cozinha. É real, E de é que real. funciona. Que funciona. Então, isso é porque verdade. justamente como nós temos um motor muito potente e quando a gente coloca ela para trabalhar como depuradora, ela vai reduzir um pouco. Porém, esse pouco que ela reduz, Não ela ainda compromete. não vai comprometer a sucção dela. Então, vai produzir esse Capacidade efeito daqui, que é realmente ela ser funcional, né? Na minha casa eu também tenho, a minha também trabalha como depurador e pro que eu cozinho em casa também, às vezes eu faço algumas coisinhas mais grelhadas e ela super dá conta também. Então, Isso é algo que a gente precisa estar atento, porque são legislações, são normas, né, em que você tem que compatibilizar essa importância do profissional. E tem que ter a solução. Tem a solução. Entendeu? Que é justamente para você viabilizar isso dentro daquilo que a legislação te permite, que a construtora permite, e fazer a coisa funcionar. É isso que a gente reforça realmente, né? É a questão de projeto. Eu fiz isso o tempo inteiro no programa,
porque muita gente às vezes não se dá conta da importância. Aí começam a fazer a obra. Aí encontrei essa barreira, né? Uma barreira técnica, inclusive, que se você não conhecer, pode criar um problema nessa obra. E aí você compra um produto que não é um produto barato, que hoje em dia, né, esses produtos têm um valor agregado bom, mas mesmo assim tem um custo. E não consegue usufruir dele, não consegue desfrutar da sua máxima. Então, é esse profissional que é necessário. Justamente, eu falo assim, a pessoa ainda tem o estigma de que o profissional, esses arquitetos vão encarecer minha obra. Não, ao contrário, ele vai viabilizar, ele vai dinamizar, ele vai economizar para a sua obra. E o Carlos, ele percebeu isso desde o início, né? Com certeza. Foi muito engraçado que desde o começo, a minha relação com a Roseli foi uma relação muito... Foi empática, foi uma relação assim, sem... Veio de uma indicação e da primeira vez que eu liguei com ela, gente, muito engraçado. Eu conversei com a Roseli há 1 ano e 8 meses antes de eu pegar a chave do apartamento. Estava iniciando a construção. Eu comecei a fazer o projeto com ela quando estava começando a construção do prédio. Quando eu virei para ela e falei assim, que eu vou ser pai então, das crianças, eu falei, mas se colocar então, vamos fazer o quadro das crianças. E começamos a desenvolver o projeto, onde foi vendo tudo. Então, assim, foi muito especial desde o começo, né, Rose? Foi muito emblemático. E a Rose, literalmente, ela derrubou quase todas as paredes desse apartamento. E ela construiu tudo de novo. Justamente, por conta, né, até das novos modelos, às vezes uma posição de uma porta. Você fala, poxa, mas você vai quebrar tudo, você vai pôr de uma porta? Sim, porque às vezes a porta, se você deslocar a porta, você consegue... Cria uma funcionalidade que você não imaginava. Colocar um armário maior, E olha como que é engraçada a questão da importância do projeto. Ela já via tudo, até mesmo onde ela colocar o micro-ondas, onde ela colocar o forno, o que ela ia fazer. E eu não imaginava nada daquilo, né? Eu nem tinha noção, né? Assim... E é muito o que você falou. O projeto, ele é fundamental, gente. É o que vai achar o cantinho das coisinhas. Para você, até o canto da nossa adega cervejeira já estava ali. Combinado aqui, né? E a gente nem sabia. Já estava previsto ali. Na proporção. Isso é legal. É engraçado que, assim, depois vocês vão poder ver as imagens, né, dos eletros. Vai estar acompanhando e realmente cada coisa tem o seu lugarzinho, né? Parece que foi ali, exatamente ali. Cada lugar, cada eletro ficou no seu lugar determinado. Não só é tudo, é o briefing do cliente, né? Que é o que eu falo que é muito importante nessa contato com o cliente profissional. O briefing é muito importante de você conseguir absorver. Muitas vezes o cliente nem sabe dizer, ele não sabe se expressar, dizer o que ele quer. E aí você tem que fazer essa captação toda, que eu acho que esse é o grande diferencial de um bom projeto, né? Que eu sempre falo, quando você tem um bom brief, você reduz muito a chance do erro, né? Então... E eu vou falar uma coisa pra vocês, é que você olha assim pra Roseli, você tem até medo, né? Se você meu Deus! Aí quando eu liguei pra ela, aí eu falei assim pra ela, olha, não me chama de louco, mas eu gostaria de fazer um orçamento com você, eu quero um projeto. Ela, mas é pra quando? Eu falei, olha, daqui a 1 ano e 8 meses ou 2 anos. Ela, mas como assim? Eu falei assim, eu posso ligar na construtora e tentar pedir a planta, né, do apartamento. E olha, e foi uma ótima ideia. Isso também é algo que a gente consegue otimizar. Claro, porque você consegue, fechar todos os projetos. Marcenaria, eletrodoméstico, não que você vá fechar tudo e já vai executar. Não, mas você consegue muitas vezes entrar dentro da determinada fase da obra para fazer as medições, você consegue até planilhar melhor esses custos. Sim. Então, assim, o planejamento, mesmo que a obra não esteja pronto, é interessante você já ter o profissional, você já trabalhar os projetos, porque os projetos você vai até amadurecendo. Nos 3Ds você consegue, o cliente consegue enxergar bem como que vai ficar. E você consegue negociar até com a consultora, posso fazer, me libera a medição, vai dessa marcenaria, me libera a medição, vai dessa quantidade de piso. E com a Euro, é bem legal o que a Roseli abordou agora, que você pode comprar os seus eletros com uma antecedência que você achar necessário. Foi o que eu fiz. Porque a gente deixa sem perder garantia até o tempo da obra, e não perde a garantia do seu produto. E assim, dependendo do período que você deixa guardado, você valoriza, porque você não pega os reajustes de preços, né? Então hoje, por exemplo, o cliente que comprou 1 ano atrás, isso já valorizou mais de 50% do valor. Então foi isso muito é legal, que uma das coisas que eu falei com a Roseli, e isso todas as empresas que nós trabalhamos em conjunto,
são empresas muito sérias, empresas com comprometimento muito grande, que a Roseli sempre bateu nessa tecla do pós-venda, né, Rô? Pós-venda e do time. Eu falo do time. Pós-venda aqui. E foi muito legal com a Euro, que a Euro foi um desses exemplos que a gente foi lá, decidimos todos os nossos elétrons, vimos o que cabia dentro do projeto, o que cabia dentro do nosso custo-benefício, né? E foi o que a gente fez, a gente foi pagando, lembra? A gente comprou com 7 meses de antecedência antes da obra. Isso. Fomos lá, definimos tudo com a Gigi, aí quando, e eu ansioso, lembra, Gigi? Quando vai entregar? Quando vai entregar? Calma, é um produto que é no final da obra. A obra tem aquele momento que é desesperador, né? Que é pó, quebradeira. Então você não pode ter um produto desse, né? Aqui no meio dessa obra. Então eu falava, calma, ele vai chegar. Isso é algo também que o profissional tem que alinhar bem, sabe? Todas as etapas, as entregas, as instalações, para que a sequência é muito pesada, assim, em termos de organização. Isso é algo que precisa ter bastante experiência para não atropelar nenhuma fase da obra, né? A obra tem essa sequência, né? Tem esse cronograma, né? Eu sei que a ansiedade bate, que a gente quer ver tudo pronto. Ela tá na frente, mas e quando a gente vê o resultado final, né? É absolutamente encantador, né? O Carlos estava comentando uma coisa bem bacana. Olha, na decoração tem alguns itens, são meus itens, minhas peças, elas estão aqui. Isso é aquela questão da memória afetiva, das peças que são importantes. São bem fortes. E que o profissional respeita e traz. Não, isso é o mais é importante, gente. Né, Desculpa, Roseli? quando ele falou para mim, eu tenho louças, eu gosto de cozinhar, eu tenho louças, taças, eu quero guardar tudo isso com destaque. Então a gente fez realmente uma cristaleira iluminada, que tivesse destaque. Eu acho que as memórias são o mais importantes, né? Senão você fica animal, senão é o nosso RG, né? É a nossa história, né? Você disse, é uma casa viva, olha que legal. É uma casa viva. A gente aqui, você olhando, olha, isso é verdade que eu tô falando, para todos os armários, parece peças decoradas de loja, mas não é a minha casa, mas eu uso aquele suporte de bolo, eu uso aquele prato para fazer a massa que a gente come. Então, assim, é tudo coisas que é do dia a dia, não é só a decoração. Não, sabe? e algo assim, não é só para ficar bonito. Todo esse verde que vocês estão vendo aqui, todos é natural. Não é artificial ou permanente, como chama agora. É natural. Por isso que tem essa energia boa aqui. Ele cuida, não tem nada aqui de artificial, né? Não. Toda a vegetação que ele cuida. Eu até perguntando, como é que você faz? Ele, 2 vezes por semana, eu tiro. Então tem todo esse trabalho. Porque isso é o melhor da casa. Senão eu falo, senão vira amostra, tudo amostra. Não, tem que ter identidade, tem que ter... Às vezes a pessoa fala, Roseli, olha, eu sei que você vai falar que isso é brega, não sei o quê, mas eu gosto tanto. Não é brega, vamos tentar. É importante, exatamente. Isso é importante, isso tem uma memória, a gente vai usar de um jeito em que ela vai ter até um destaque, vai ficar bom. Então isso é, que eu chamo que é a paixão pela profissão, né? E o cliente que também confia em você, né? Isso é muito importante, né? Pessoal, que delícia poder compartilhar com o nosso público essa casa incrível. Dois pais, 2 Bs. Isso. Olha, tá aqui anotadinho, né? Para acompanhar um pouquinho dessa história incrível que de alguma maneira a Roseli também conseguiu contar através dessa casa linda. Gigi, obrigado pela participação, contando um pouco dessa questão técnica tão importante para a gente entender como funcionam as escolhas, né? Sim. E obrigado, Carlos, por abrir a casa de vocês para que a gente possa compartilhar com o público boas histórias que a gente adora. Eu que agradeço e eu gosto de reforçar e dizer que tanto a Roseli quanto a Euro Cucina, vocês hoje fazem parte de um sonho. Isso aqui realizou. É a realização de um sonho. Se eu continuar falando no ciúme, então eu tenho que parar. Eu vou chorar, porque para. assim, é um sonho. Quem não sonha ter uma casa? É um sonho. Porque não é só uma casa. É um lar. É um lar. É um lar. É um lar para os meus filhos, é um lar para a Betânia, é um lar onde a gente recebe pessoas, onde a gente está construindo memórias afetivas. Então, é muito importante para a gente isso. E esse momento para a gente é muito importante. Eu queria agradecer a vocês também. Foi um prazer, né? A gente estava ansioso já, tentando gravar já há algum tempo, né? Porque eu acho que coisas boas, o amor, energias boas, a gente precisa compartilhar, né? A gente precisa contaminar o mundo de coisas boas. Essa é a verdade. E a história de vocês, desde o começo que eu atendi, eu me encantei.
pela família de vocês. E hoje aqui a gente olhando a casa de vocês prontinha, né? A gente vê que realmente é a cara de vocês. Né? Sim. Ficou lindo, maravilhoso, parabéns. Parabéns a Roseli aí pelo belíssimo trabalho. E eu que agradeço também, não só pela confiança, mas o meu time, né? E sem eles, Meus parceiros. meus parceiros. Obrigado. E mais um resenha Eurocutina, essa conversa gostosa entre amigos, porque é isso que a gente se torna, Com não, certeza. Carol? A Florência é uma das mais sólidas grifes mundiais e referência entre as marcas high-end, aliada à tecnologia e trabalho artesanal para gerar móveis de finíssimo acabamento. O móvel Florência é feito para encantar, gerando emoções e desejo. Mentes criam, mãos detalham. Florência Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Casa de Trabalho Helenice Cardoso Interiores, porque cada espaço conta uma história. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Bom gosto, modernidade e praticidade. Tudo num só lugar. Apaixone-se pelo design e elegância dos produtos Eurocutina. E acredite, nossos diferenciais são um show à parte. Em Santos, Riviera de São Lourenço. Prepare-se para transformar momentos em experiências únicas com a Eurocutina